E aí pessoal, tudo bom com você? Bom, vamos aqui com a nossa aulinha de informática para concursos, oferecido pelo Instituto Nuno de Saraiva. Bom, essa aula aqui é a continuação da aula anterior. A gente vai estar aqui abordando, como prometido na aula anterior, as coisas que existem dentro do gabinete. Bom, como a gente já definiu na aula anterior, aqui uma recapitulação básica. O gabinete ele é basicamente o computador propriamente dito, porque é dentro dele que você vai estar trabalhando o processamento de dados. E processar dados, armazenar dados, é basicamente o que se espera da informática, como a gente viu lá na primeira aula. Então, dentro do nosso gabinete está encontrado as memórias, o processador, o disco rígido, barramentos, slots, enfim. Vamos conversar um pouquinho agora, vamos dialogar um pouquinho sobre cada um deles, o que eles fazem, a importância, por que cada um é tão essencial, enfim. O computador ele trabalha de forma conjunta, de forma que cada uma das partes tem que fazer ali sua pequena contribuição para que você tenha uma saída desejada, para que você tenha o que você espera da sua máquina. E todas essas informações passam por diversos processos. E esses processos são realizados dentro do gabinete. Dentro do gabinete, uma das coisas que a gente encontra é a placa-mãe. A placa-mãe ela é deveras importante, porque ela é uma placa onde os circuitos eletrônicos são encaixados e onde os componentes são encaixados a esses circuitos eletrônicos. Na placa-mãe, para você ter ideia da importância dela, fica o processador, ficam as memórias, ficam os conectores de teclado, mouse, impressora, slots, barramento, enfim, fica tudo. A placa-mãe é como se fosse o chão da casa do seu computador. Tudo que precisa ser agregado ao computador vai para onde? Vai para a placa-mãe. Bom, uma das coisas que fica na placa-mãe, como já foi falado, é o microprocessador. E afinal de contas, é a coisa mais importante que você tem no seu computador. Por quê? Bom, todo o processamento de dado é feito nele. Logo, ele é basicamente o chip do computador. E nele está encarregado o processamento de todas as informações que passam pelo computador. Por exemplo, ele reconhece quando você aperta uma tecla, ele reconhece quando você mexe o mouse e tudo mais. E além disso, quando você aperta uma tecla, suponhamos que você esteja digitando um texto e você aperta um A, ele tem que entender que você apertou um A, ele tem que processar aquilo de forma digital, ele tem que mandar para o seu monitor a letrinha A. Isso acontece de forma muito rápida. Então, atualmente as principais marcas de microprocessador são Intel e AMD. A Intel ela vem forte no mercado há muito tempo com a linha Core. E houveram outras marcas também no passado, como a ADC Chips, enfim. Bom, o microprocessador, como foi conversado em aulas anteriores, ele trabalha num determinado espaço. Esse determinado espaço é alocado graças à memória RAM. A memória RAM também se encontra dentro do nosso gabinete. E a gente já conversou um pouco sobre memórias, então vamos basicamente recapitular o que vem a ser memória RAM. A memória RAM é um conjunto de chips que acumulam as informações enquanto estão sendo processadas. Bom, entenda da seguinte forma: o que você está vendo no seu monitor está sendo armazenado na memória RAM. A memória RAM ela é uma memória de acesso aleatório. Ela é uma coisa volátil. Por quê? Porque ela é alimentada eletricamente e aí ela está operando. Mas quando você tira a alimentação elétrica dela, todo o conteúdo que tem nela se perde e não tem como recuperar. Por quê? Porque ela é uma memória volátil. Bom, não tem como armazenar na memória RAM, mas tem como se armazenar no disco rígido. E o disco rígido também é conhecido como HD ou Winchester, guarde bem este nome, Winchester. Ele é basicamente um dispositivo de armazenamento magnético. Ele trabalha na forma de discos sobrepostos. E no disco rígido ficam guardadas as informações de forma permanente, de modo que elas só podem ser editadas, alteradas pelo usuário. E você pode estar acessando elas posteriormente. Bom, você tem lá aquele seu filme que você quer assistir, está no disco rígido. Ele vai rodar quando você botar ele para acessar. Ele vai se apagar quando você apaga ele. Ele vai mudar de nome quando você mudar o nome dele. As informações gravadas no disco rígido são chamadas de arquivos. E a gente já começou a conversar sobre isso em aulas anteriores. Bom, todas essas informações elas têm que passar por algum caminho. Esse caminho é o que é denominado por barramento. Barramento também é conhecido como bus. Ele nada mais é do que o nome dado ao conjunto de vias que fazem a informação viajar dentro do computador.
é o bus que liga o processador aos periféricos e às placas externas que se encaixam com a placa-mãe. Bom, entenda o seguinte, o bus é o caminho da informação. Se você está trabalhando com água, o caminho que a água percorre é chamado de encanamento. Se você está trabalhando com energia, o caminho que a energia percorre é chamado de condutor. Então, é através do bus que a informação corre. Nada mais é o bus do que as trilhas elétricas que você tem ali na sua placa eletrônica, porque acima de qualquer coisa, um computador é um conjunto de placas eletrônicas que trabalham entre si. E para a gente poder estar acoplando, a memória RAM, o processador, enfim, todos os nossos suportes, nós utilizamos slots. Os slots eles são fendas que vão na placa-mãe e permitem um encaixe de outras placas. Aí a gente tem exemplo, a própria memória RAM, e placas de vídeo, placas de som, placas de rede e etc. E por fim, a memória cache, que se encontra dentro do processador. A gente já conversou anteriormente, aqui é só mais um tapão que a gente vai dar nela. Ela é a memória que está hierarquicamente entre a memória RAM e o processador. E ela faz com que o acesso à memória RAM seja mais veloz. De forma que a memória cache ela é formada por circuitos dentro do próprio processador, para que a sua velocidade ainda seja maior, para que a informação não tenha que trafegar pelo barramento entre a memória RAM e o processador, porque isso leva um determinado tempo, mesmo que seja muito rápido, mas é um determinado tempo. Quando você trabalha com uma quantidade imensa de dados, muito tempo ocorre graças a muito dado. Então a memória cache ela acelera o processo, já que a informação fica alocada direto no processador. Então pessoal, é isso. Se liga na próxima aula, porque a gente vai estar abordando aí mais informações especificamente sobre CPUs e os periféricos. Vamos dar nome aos bois.